Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Oliveira, sou do canal Estudo na Web. Estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de UML. Esse aqui é o módulo 2 de Princípios da Orientação a Objetos. E nesta aula nós vamos entender o conceito de classes e objetos, atributos e métodos. Nós vamos ver aqui o conceito primeiro e depois nós vamos ver na prática como que é a concepção de uma classe baseado na UML. Beleza? Bora lá então. Bom, princípios aqui da orientação a objetos. Então aqui nós vamos entrar na nossa aula, de classes e objetos. E agora a gente vai entender esse conceito, então. Vamos lá. Classes e objetos. Primeiro vamos entender o que são classes. São uma abstração do mundo real, ou seja, classes é uma forma da gente classificar objetos semelhantes, né? O objeto, ele é sempre gerado por uma classe, podendo ou não ter características, que são os atributos, e os comportamentos, que são os nossos métodos, né? E isso tudo é composto, a classe ela é composta por isso, atributos, métodos, tá bom? E todos os objetos, pessoal, eles sempre precisam ser instanciados de uma classe. Não existe uma outra forma de você criar um objeto sem ele ser uma instância de uma classe, tá bem? Então, esse é um exemplo que tem que ficar muito claro. Então, classe é como se fosse um modelo, é uma classificação de objetos, e o objeto em si, ele é uma instância dessa classificação. Então é assim que vai funcionar. Bom, continuando aqui, nós temos aqui agora os atributos. Eles são as características de uma classe. Aplica-se um nome e um tipo de dado que será armazenado neste atributo. Como, por exemplo, idade. Aqui a gente tem o valor do atributo de inteiro. Beleza? Então aqui a gente poderia colocar atributo de cor, poderia ter N atributos, o que vai depender do contexto desse objeto que a gente está, ou melhor, o contexto dessa classe que nós estamos criando. Então, nesse exemplo aqui poderia ser uma classe pessoa, que ela tem uma idade, poderia ter um gênero, poderia ter outros tipos de atributos ali, né? Cor dos olhos, a cor do cabelo e assim por diante, tá bem? Bom, por fim, agora nós temos aqui métodos e as operações. Operações é o que a gente chama na UML. Se você estiver falando de programação, né, orientação a objetos, é muito provável que você vai conhecer muito bem os métodos. Mas em ambos os casos, se você estiver na UML e está falando de métodos ou operações, geralmente as pessoas entendem como a mesma coisa, beleza? Mas de uma forma mais didática, o correto seria chamar de operações, mas é a mesma coisa, tanto método quanto operações, beleza? O que isso quer dizer então? Representam as atividades, as ações comportamentais de uma classe. Então, tudo que for relacionado à ação de uma determinada classe, né, ou de um objeto, é o que a gente vai chamar de métodos e operações, beleza? Bom, temos aqui agora, então, um exemplo de uma classe. Claro que isso aqui é um exemplo muito simples mesmo, onde nós temos aqui um entendimento final do que é uma classe na UML. Bom, primeiro aqui você vai ter uma representação gráfica aqui de um quadrado com 3 linhas. Pode ser um quadrado, um retângulo, vai depender um pouco do tamanho dos textos que você colocar e também da forma como você quiser colocar aqui o elemento, né? Então, nesse caso aqui, ele está mais parecendo como um retângulo, mas uma coisa que não muda é a quantidade de linhas. Então, aqui você vai ter 3 linhas, onde na primeira, vamos chamar aqui no primeiro quadrante, você vai ter o nome da classe, sempre. Então, aqui você vai ter o nome da classe. No segundo quadrante, nós temos aqui os atributos, que são aqui, no caso, cor, do tipo char, temos aqui a quantidade de portas, que é do tipo int. E por fim, no terceiro quadrante, nós temos aqui os métodos, as operações, que é o quê? Temos aqui transportar pessoas, que são a ação de uma determinada classe, que é do tipo void, né? Então, o que quer dizer aqui, pessoal? Nós estamos criando aqui uma classe, né, que ela possui 2 atributos, um atributo cor, outro atributo porta, e as ações e as operações desta classe será o quê? Transportar pessoas, né? Então, aqui nós falamos, então, da classe, dos atributos e também dos métodos ou operações. Só que nós não falamos ainda como que a gente instancia essa classe, né? Então, o que quer dizer a instância de uma classe? Então, aqui a gente vai falar assim o quê? Né? Como que vai funcionar? No final das contas, no conceito é o quê? Se eu quiser criar uma classe, ou melhor, um objeto baseado nesta classificação que foi feita de carro, o que eu preciso fazer? Eu vou criar assim, eu vou dizer assim, vou criar o carro 1, ou melhor, o carro 1, e eu vou ter que falar para ele qual é a cor desse carro e qual é a quantidade de portas, né? Então eu vou dizer assim, o carro 1 ele é da cor preta e ele possui 2 portas. E ele tem ali por padrão um comportamento de transportar pessoas, que a gente pode executar esse método, essa ação, né? E eu posso ter um carro 2, que ele vai ter ali uma cor roxa e ele vai ter uma quantidade de porta de 2 portas.
e assim por diante. Poderíamos ter aqui outros atributos, né, como de repente algum tipo de acessório, alguma outra coisa que faça sentido para esse objeto. Mas de uma forma geral é assim que vai funcionar e esse é o escopo do desenho gráfico aqui que a gente vai fazer na UML quando nós estivermos desenhando uma classe. Nós vamos ver aqui na prática, mais para frente, nos próximos módulos, como que se aplica isso em relacionamento entre classes, como que a instância de fato acontece, mas aqui é mais para entender esse conceito de classe, objeto, atributos e a concepção da criação da classe na UML. Mas depois a gente vai ver tudo isso na prática, bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido aqui. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, gente!